Então, né, nosso tempo não deu. Vamos aqui, mesmo que isso aqui fique para a próxima aula, que seria na outra semana, já que amanhã temos a prova, né? Mas se foi um pouco tempo, ainda fica nessa aula mesmo. Então nós vimos lá que a Rússia e a China em desavença, né? Via que a estrutura do partido, do regime de partido único. A Rússia e a China rompem relações em 1959 e quando sobe ao poder o Deng Xiaoping, quem é esse senhor? Quando o Mao Tse Tung morre, em 76, o personagem de destaque vai ser o Deng Xiaoping. Ele vai estimular o desenvolvimento econômico e estimular a militarização na China. A economia chinesa ela vai da extrema centralização para um socialismo de mercado, que é o que predomina hoje, ou que é aquilo que nós chamamos lá socialismo com características chinesas. Tá? Vai perseguir os seus opositores, Xiaoping. Perseguir opositores parece que é comum, né? Não importa a cor da camiseta do governante. E vai reatar relações com os Estados Unidos. Ô loucos, mas peraí. Os Estados Unidos, obviamente, que percebem a grande oportunidade de se aproximar da China, era uma forma de enfraquecer a União Soviética ou de evitar que a União Soviética se fortalecesse mais com a proximidade da China. Então há uma aproximação aqui entre Estados Unidos e chineses, por incrível que você poderia parecer. Tá? No nosso texto, quase no final dele, vai falar inclusive que a partir dessa aproximação entre China e Estados Unidos, em 1971, a China vai fazer parte da ONU. Como assim? Não fazia parte? Não. Quando nós tivemos a Revolução de 1949, aqueles que estavam no poder, lembram lá os Kuomintang, eles fogem. Eles vão para Taiwan, que é uma ilha que tem ali perto, que hoje é chamada de Formosa. E lá vão formar a China nacionalista, ela que está lá na ONU. Mas ela não vai ter expressão praticamente nenhuma. Em 71, a China que vai ser chamada para fazer parte da ONU é a China comunista, a República Popular da China. É isso aí. Então nós temos a China, a União Soviética, a França, Estados Unidos, aquele negócio todo. Então ela está lá na ONU. Também já tinha sua bombinha nuclear, então era mais importante ela fazer parte do grupo, né, do que tentar tapar, né, o sol com a peneira, porque tinha que ser uma peneira gigantesca, né, para tapar a China inteira. O que mais que nós temos aqui? Bom, apesar de todo esse crescimento, a partir desse socialismo de mercado, desse socialismo chinês, os jovens queriam uma abertura maior, tá? E vão se organizar e fazer manifestações. Mas é muito difícil fazer uma manifestação em um regime tão fechado. Eles não, ao que se vê, daquilo que se lê de artigos um pouco menos tendenciosos, né? Não estavam lutando para acabar com o comunismo na China, ou o socialismo, ou derrubar o governo. Então eles queriam melhorar a vida deles lá, né? Ter mais liberdade. Ou fazer que essa abertura não se ficasse só no aspecto econômico, mas atingisse sobretudo a vida cultural desses jovens aí. Então nós vamos ter aquelas manifestações que culminam, né, com muita insatisfação, obviamente, com a ocupação ali da Praça da Paz Celestial. Isso ficou famoso aí no mundo todo, isso aconteceu em Pequim. O exemplo mais clássico vai ser aquela fila de tanques e um jovem lá na frente, né, o tanque é para um lado, ele vai para o outro, tentando barrar, né,
Dá uma ideia daquelas músicas nossas da época de ditadura, né? As flores vencendo o canhão, né? Também lá na Revolução dos Cravos. 1989, esse movimento que vai falar principalmente sobre a liberdade de expressão. Mas a repressão foi muito forte e o partido deixou bem claro que eles é que iam determinar até onde ia, até onde não ia. E liberdade de expressão e liberdade que significa também de imprensa, tá bom? Já falei aqui do aumento do poderio militar. Alguns falam que as armas que eles têm conseguem alcançar os Estados Unidos, mas outros falam que eles vão alcançar os Estados Unidos, na verdade, não são com as armas, mas é com a economia. Então, dizem que em pouco tempo, historicamente falando, eles alcançarão. Temos aqui, na página 312, uma questão. Vamos ver como é que é. Leia o texto a seguir, que trata dos primeiros momentos da chegada de Mao Tse-tung ao poder, após a Revolução Chinesa de 1949. No dia seguinte à vitória, duas primeiras leis fundamentais são adotadas. A reforma agrária, então uma ligada à reforma agrária e outra ligada ao casamento. Portanto, à economia e ao dia a dia, né? Da reforma agrária já sabemos, mas o negócio de casamento é a mobilização de mulheres, a luta revolucionária pela igualdade e direito à educação contra a violência doméstica e etc. Fala das mulheres que acusavam os maridos de violência, acabaram batendo neles. Nosso texto também traz algumas reflexões sobre isso, procure lá, sobre essa questão na parte 57, né, fala sobre o Comitê Feminino de Resistência. Em algum canto ali vai falar. Bom, de qualquer forma, tem uma gravura aí que mostra as mulheres carregando aí os cartazes, a moda chinesa. Explica as razões para a reforma agrária ter se tornado uma das primeiras leis fundamentais do novo regime chinês. Lembra que também a reforma agrária esteve presente lá na Revolução Russa de 1917. E lembra que na expansão norte-americana para o oeste, quando eles dividiram as terras, não falaram que era reforma agrária, mas é o que eles fizeram, né? Então, por quê? Bom, porque os primeiros sinais de implantação do socialismo, na perspectiva socialista, foi justamente a divisão das terras. Uma resposta rápida àqueles que mais participaram, mais lutaram na Revolução, que foram os camponeses. Portanto, a eles eu vou dar uma resposta mais imediata. Tá bom? Depois eu posso colocar a foto aqui, mas a resposta é por aí. Segundo o texto, quais os significados da participação feminina na Revolução Chinesa? A participação feminina levou ao questionamento sobre o modelo de família que se tinha, sobre o modelo patriarcal, tá? De família, que também virou de sociedade, né? E destacou a luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. A segunda questão, da revista Época, de 2008, faz uma crítica aqui ao Mao Tse Tung, né? Falando, é raro encontrar alguém que o defenda. Então ele fala, não vou ler o texto todo, né? Ele fala daqueles que viveram a revolução cultural e sofreram com ela. Então, boa parte dos intelectuais. Inclusive esses que estão no poder na China hoje não, é a primeira leva, vamos dizer assim, daqueles que estão no poder sem terem vivido a Revolução Industrial. Isso é um grande diferencial, tá? Que aspecto da Revolução Cultural Chinesa ocorrida na década de 60 e 70
justificaria a afirmação destacada no trecho anterior? Assinale a alternativa que responda corretamente. Tem muita coisa a destacar aqui, mas o que ele quer destacar é aquela parte que fala que a Revolução Cultural foi uma tragédia, né? É a parte final. Ele fala, não, revolução não queremos mais, queremos reformas. Então, a resposta correta, letra A fala assim, a Revolução Cultural agiu em favor da burocratização. Não, lembra que era contra a burocratização? B, no plano econômico, a Revolução Cultural atrasou o avanço tecnológico do país, entre outros aspectos, devido a inúmeras perseguições a intelectuais, cientistas e educadores. Lembra que eu falei que causou um déficit na universidade? Isso significa questões de problemas de ciência, de tecnologia e tal. Portanto, letra B é a correta. Do verbo acabamos aqui. Até a próxima.